Bem-vindos aí. Olha o Ranzinhos aí, roendo as unhas. É Mengão, isso aqui é Mengão. Ah, e aí, tá nervoso? Mas vamos ganhar. Olha lá, tá Tira o lotado, velho. secador. Tira o Olha lá, tá secador lotado, ó. daí. Tira o secador. Ó, o João tá falando que hoje é Corinthians, mano. Pô, vocês estão vira casaca, pô. Ah, para, rapaz. Mas faz o pré-jogo aí, diz como é que tá a sensação aí. Então, primeiro agradecer aí a presença de todos, Aladares, o grande Ortiz está aí na área também, Ribeiro, Matheus Ribeiro. Um grande abraço a todos que estão aí junto com a gente, tá? A expectativa aí de mais uma final, né? Isso tem se tornado constante na vida do Flamengo depois de muitos anos aí, Flamengo no ostracismo, brigando para não cair, tendo times horrorosos, né? E o Flamengo vamos dizer aí, uns 6 anos para cá, 5 anos para cá, o Flamengo começou um trabalho lá em 2013 aí de uma gestão do Flamengo, né? Com o Eduardo Bandeira de Mello. Daí, vou falar isso aqui, o Pasqualino vai ter um orgasmo, né? Eu citar o nome do Bandeira de Mello aí. Não era ele para ser o presidente, né? O projeto do Valim, do Flamengo desde lá, com o trabalho, lógico, do pessoal. O Flamengo foi formando um time, foi melhorando o time, e a partir de 19 começou a concretizar os títulos. Mas lembrando, o ano passado, como eu estava te falando hoje cedo, né, o Flamengo só ganhou o Carioca e perdeu a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E nós sabemos como foi, certo? Com o seu entregador de camisas, Renato Gaúcho, que teve a pachorra de falar que no futebol tem muita gente incompetente. Ele deve ter se incluído, né? Renato Gaúcho, nesse balaio aí que ele falou que o mundo do futebol emprega muita gente incompetente. Ele deve ter se incluído nisso aí, certo? E esse ano o Flamengo perdeu o Carioca para o Fluminense, né? Já falei aqui que o Fluminense foi merecedor do título, apesar do boicote dos jogadores do Flamengo ao técnico, que foi claro e visível, mas o Fluminense mereceu o título, né? E o Flamengo abriu mão do brasileiro para entrar em duas Copas, né? Começou com o trabalho do Paulo Souza, que os jogadores não se empenharam, boicotaram, né? Como eu já disse aqui, eu não esqueci o que os jogadores fizeram com o técnico também, intransigente, viu que não ia funcionar daquela forma e não mudou a sua visão sobre o jogo que o Flamengo poderia apresentar e acabou sendo demitido. Veio o Dorival Júnior e o Dorival, já conhecedor de futebol brasileiro, viu de fora o que aconteceu, deu uma apaziguada ali na gurizada, né? Deu uma apaziguada na gurizada, fez um carinho aqui, um carinho ali, fez um carinhozinho no Diego, no Felipe Alves, no Diego Alves, no Felipe Luiz, no Everton Ribeiro, e aí o vestiário ficou tranquilo. Aí as vitórias voltaram a acontecer. Achei que o Flamengo abandonou o brasileiro muito cedo, certo? Então, vamos falar que começou mal e por isso teve que abrir mão. Mas não é bem essa a verdade, que o Flamengo também perdeu alguns jogos, empatou alguns jogos na gestão do Dorival Júnior. Bem, posto isso, o Flamengo descansou, o Flamengo priorizou, o Flamengo focou e estamos na segunda da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. 0-0 na Neoquímica Arena, quarta-feira passada. O Flamengo jogou melhor, apesar de eu ter achado que deixou muito a desejar, mas por ter um time melhor, jogou melhor que o Corinthians. Tá? Ficou aquela mancha, aquela marca do chororô, do pênalti
reclamado, até hoje estão falando pênalti, então, até hoje estão falando, a torcida arco-íris fala, a imprensa fala, o Neto chora, os corintianos choram, esquecem que o Renato Augusto jogou vôlei contra o São Paulo na semifinal do Paulista. Então é isso aí. É o que eu falo. Todo mundo é ajudado, todo mundo é prejudicado. Quando é o seu, reclama. É a mesma história da cera, conhece? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Inclusive hoje, o Cássio é um dos, além de ser um baita goleiro, um grande goleiro, talvez seja o maior fazedor de cera do futebol brasileiro. Então isso que eu temo se o Corinthians tivesse sair na frente. Entendeu? Mas aí responde o amigo aí. Até um amigo meu, não, Varmengo é um brincalhão, né? É brincalhão, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério, ainda mais vindo de um corintiano, né? Que tem gol de mão na arena, soco do Gil, entendeu? Tem pênalti fora da área, inclusive na Copa do Brasil de 2002, contra o Brasiliense, certo? Então, não dá para levar a sério. Deixa eu só pedir pra galera aí. Ó. Quem tiver com o secador ligado, tá tomando a cervejinha, né? Quem tiver com o secador ligado, põe aí, ó, hashtag secador, coloca nos comentários aí. Beleza? Claro, secando a mulambada, né? Sempre. Então, aí, falando um pouco do jogo, né? O Flamengo vai com o time titular, o time aquele que a gente já conhece, Santos, infelizmente, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Vidal, substituindo o João Gomes, que está suspenso, cartãozinho maroto, hein, Ortiz, que o João Gomes recebeu na Neoquímica Arena. Isso aí você não fala, né? Vidal no lugar de João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. O Corinthians tem uma alteração. Ele sacou o técnico Vitor Pereira, sacou o Adson e colocou o Piton. Então eu já joguei no grupo lá dos nossos amigos flamenguistas. Por que será que o Vitor Pereira colocou o Piton, que é um lateral esquerdo, certo? Ele vai usar o Fábio Santos de zagueiro, mas em algum momento ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai jogar em cima de quem? Dele mesmo. Nosso querido Rodinei. O Rod lindo. Animador de vestiário. Tá? Então, o técnico é safo, falou, vou fazer uma dobrinha em cima do Rodinei. Certo? Então, o Flamengo que abre o olho. Eu não espero o Corinthians jogando para cima, como não fez em São Paulo. O Flamengo, ao contrário, tem que se impor logo de início, mas com as devidas precauções, principalmente porque o poder de marcação do Flamengo, com a entrada do Vidal no lugar do João Gomes, vai cair e muito. Vai cair muito. Inclusive, eu acho que os três da frente, o Pedro, o Gabriel e o Arrascaeta, que são aqueles que têm menos obrigações de marcação, eles vão ter que dar mais um apoio ali no meio, dar uma chegadinha até o meio, porque é preocupante. O João Gomes corre por todo mundo no meio campo. O Thiago Maia é o primeiro volante, só que quem corre mais é o João Gomes. Né? Lembrar que o Thiago Maia fez uma grande atuação na quarta-feira passada, inclusive, ele evita 2 gols que poderiam ser concretizados pelo Corinthians. Uma na entregada do Léo Pereira, inclusive, e outra na do Cebolinha. Então, eu espero um jogo. Não sei se truncado, mas no início ali talvez seja do ponto de estudo. Eu queria que o Flamengo fosse para cima e pressionasse logo o Corinthians, para mostrar que quem manda, né, e impedir qualquer tentativa do Corinthians de tentar uma escapada ali e tentar fazer um gol no início. Certo? Lembrar que a arbitragem, como você gosta, é do seu Wilton Pereira Sampaio. Meu né? Deus! Foi ele que apitou Flamengo e Atlético Paranaense naquele jogo do Rio. Foi 0-0. Teve reclamação do Atlético que queria que o Arrascaeta e o Gabriel fossem expulsos.
Teve a expulsão do Davi Luiz também. Não, perdão, eu falei errado. Quem expulsou o Davi Luiz foi o Luiz Flávio de Oliveira, em outro jogo. Né? Então, Só mudou o nome, porque a ruindade é a mesma. Então, esse jogo foi o Luiz Flávio. Eu me equivoquei, eu dei uma de Hilton Pereira Sampaio aqui. Mas é para-raio. É para-raio. A gente sabe que é para-raio, né? Apesar de ser o árbitro da Copa. Assim, estamos na expectativa, correr atrás de mais um título, mas eu tenho algumas ressalvas, principalmente pela presença do Rodinei. É duro falar isso, né, cara? Num time como o Flamengo, você tem um setor tão deficiente como o Flamengo tem na lateral direita. E essa questão da marcação no meio, que eu não sei como que vai funcionar. E você, secador, o que você espera de Flamengo e Corinthians? Ó, eu já falei, acho que é a quarta vez que eu falo aqui no canal e no Instagram aqui, que vai ser 0-0, vai para os pênaltis, vão ser 10 pênaltis, ou todo mundo vai perder ou todo mundo vai fazer. Eu sei que vai chegar o Cássio, vai fazer o gol e vai agarrar o do Santos. Já está escrito. E tomara que o vidente esteja certo na vidência dele aí. Mas eu acho que vai ser um jogo muito estudado, apesar do Flamengo ter que ir para cima por jogar em casa e por ter um time melhor, mas ele também não vai querer abrir espaço para tomar 1-0 ali e permitir que o Corinthians se recue e coloque até o técnico e o roupeiro lá na zaga, né? Mas vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo igual, pelo medo do Flamengo de se arriscar tanto. Mas, por outro lado, se o Flamengo não perder tanto gol, igual perdeu no outro jogo, aí pode ser diferente. Apesar que o Corinthians também perdeu gol, né? Mas eu acredito que o Corinthians possa travar um pouco o jogo com faltas para, de repente, irritar o Flamengo e ir passando o tempo. E deixar o Flamengo mais irritado. Só vendo o jogo mesmo, mas eu acho que vai ser um jogão. Mesmo que não seja um bonito futebol, mas vai ser um jogo digno de final aí. Mas o Corinthians vem com um erro gritante, na minha visão. Não colocar a camisa tricolor. Porque senão vocês iam tremer. E aí... Só aproveitar para mandar um abraço pra galera aí. Ô, Vinícius, tamo junto, velho. Tamo junto. Ô, Ortiz. Eles não perderam. O Cássio pegou. Ah, sim, tá certo, tá certo. Mas foi chutinho que, pô, até eu na... O Lacerda Santista, ele quer me zoar. Aí, é Santista e vai torcer pro Corinthians. É brincadeira, meu. Eu vou mandar um aqui pro nosso grande amigo Giovanni. Grande abraço, hein? Quanto tempo, hein? Grande Gigio. Um abraço pro Regis. Grande abraço pro Regis aí. Dias, pô, agradecer aí a presença de todo mundo aí junto com a gente, tá? Os flamenguistas, os corintianos, os antes, a torcida arco-íris, todo mundo é bem-vindo no canal. A gente tá junto, a gente tá aqui para bater papo, tá para conversar, certo? E assim, eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente pode tirar o jogo de vocês contra eles, né, no Rio, primeiro jogo da semifinal, onde o Fluminense saiu ganhando com 1 minuto de jogo, né, naquele pênalti do Fagner. Tomara que o Fagner hoje esteja naqueles dias de Fagner, né, entregando... para vocês. Entregando... Sim, então, pô, o Fluminense com 1 minuto de jogo, fez o gol, estava dominando o jogo, entregou. Entregada do Nonato, aquela falha que a gente já comentou lá, 3 para marcar 1, e uma jogada bem trabalhada, o Corinthians fez o gol. Início do segundo tempo, logo no início, o Fluminense fez 2-1, jogo controlado, e mais um erro de saída de bola do Michel. Hoje cedo
Hoje, na hora do almoço, estávamos olhando isso lá, estávamos vendo. Pô, primeiro, Michel Araújo entregando, né, a saída de bola, que ele poderia ter dado um bico, tá na entrada da área a bola, e depois o Nino dá um espaço inexplicável para o Roger Guedes finalizar. Então é assim, futebol, né? Futebol, eu já vi o Flamengo ter vantagem em decisões no Rio de Janeiro, né? O Flamengo, inclusive, perdeu um título para o Santo André, dentro de casa, né? Vindo de um empate em São Paulo, e o Flamengo foi se arrastando, empatou em São Paulo, 0-0, jogo se arrastando, no primeiro tempo terminou, se arrastando no segundo, quando deu uns 15, 20 minutos, para escanteio, Santo André 1-0, e aí barata voa, desespero, e o título foi embora com um time na época era time de Série B, Santo André, e o Flamengo acabou perdendo. São outras épocas, são outros times, mas esses ensinamentos a gente tem que carregar. No futebol é igual. O time do Corinthians não é tão limitado, tem bons jogadores, né? Melhorou muito dos confrontos da Libertadores, em que o Flamengo ganhou os 2 jogos com autoridade, né? 2-0 em São Paulo e 1-0 no Rio, né? Nos jogos da Libertadores. O Corinthians melhorou de lá para cá, né? Eu tenho falado, tenho dito nas nossas conversas, aqui nas nossas lives, e quando a gente troca ideia com as outras pessoas também, que eu acho que o Flamengo não está jogando o que pode. Eu estou achando um time muito acomodado, um time que acha que vai resolver. Não, tá bom, vamos empatar aqui em São Paulo, beleza, vamos levar para o Rio, tranquilo, entendeu? E também jogos no Brasileiro também, e essa questão de que priorizou as Copas. Então está na hora do Flamengo, né, demonstrar que priorizou e realmente tem as condições de vencer as 2 competições. Porque, primeiro, perdendo hoje, já leva uma pressão imensa para a final da Libertadores. Certo? Então, o Flamengo é favorito dos 2. Mas questão de favoritismo não ganha jogo. É isso aí. Então, agradecer a galera que estava junto com a gente aqui. E torcer pro Coringão. Um abraço. É incrível, hein, cara? Valeu. Ó, só lembrar a galera aí que acabar a live aqui, eu já vou colocar no canal lá. Então segue lá, chega lá no canal, se inscreve se não é inscrito e dá uma moral para esse nosso vídeo. Curte, aí. Compartilha. Dá um grande abraço. Um bom jogo. E vamos para cima deles, Mengão. Um grande abraço. Valeu, um abraço. E se Deus quiser, até o final, o Mengão erguendo a 4ª taça da Copa do Brasil. Valeu, um abraço. Abraço.